Vamos falar de um assunto maravilhoso, né? A arbitragem. Primeiro, saber o que vocês acharam do Abel Ferreira sair de campo antes do apito final, né? Porque ele ficou revoltado com a entrada do Michael no Ele revoltado com o gol que o Breno Lopes perdeu. E ele nem viu. E ele sai de campo revoltado com a entrada do Michael no Endrick. Saiu. E tem também a explicação do Daronco na súmula, que expulsou o Murilo, porque o Murilo falou pra ele: você tá de sacanagem. Não é possível que um jogador de futebol seja expulso por falar pro árbitro: você tá de sacanagem. Ele não xingou, ele não desafiou a autoridade do árbitro. Pra mim, uma palhaçada. Uma expulsão para um jogador fala: você tá de sacanagem. É uma coisa que qualquer jogador fala em tudo que é jogo. Agora, e essa situação, Mauro e Flávio, do Abel Ferreira? Que ele sai, depois da entrada no Michael, que foi um absurdo. A entrada no Michael tinha que ser expulsão. E aí é que a gente fala. O Daronco, que gosta tanto de parar jogo com faltinha boba, precisou do VAR para expulsar num lance desse. Isso é uma vergonha. Ele vai pra rasgar o moleque. Ele entra alto, vai só no corpo do Endrick, olha, com o pé alto, e o Daronco não expulsou no momento, ele tava do lado. Vale a gente ver a imagem, o Daronco tá do lado do lance. Do lado, olha lá. Ele tá bem posicionado. E ele precisou do VAR pra expulsar o Maicon nesse lance. O Abel desce. Depois desse lance, ele desce, provavelmente para não ser expulso. O que falar dessa postura do Abel Ferreira, Flávio? Não, aí já é problema dele, eu não sei. Agora a entrada é um absurdo. Eu até gostaria que o Michael explicasse por que ele fez isso. Por que o Michael fez isso? Não tem explicação você fazer uma coisa dessa com um companheiro de profissão. Ele podia ir só rasteiro, né? Você não pode fazer isso, pô. Você não pode fazer isso. Não tem a menor justificativa, nada. Nem que eles fossem inimigos. Na origem, Flávio, na origem dessa jogada aí, todo mundo me mandaram que eu apaguei o vídeo. Eu não sei se é o Michael que sofre a falta lá na frente, volta revoltado, mas na origem desse contra-ataque aí teve um lance que foi falta. Tá, mas... Não, sei. Eu tô falando assim, eu não sei se é ele que volta, porque se é ele que sofre a falta e volta revoltado, ou se ele vai pra matar mesmo a jogada com... Mas não precisa isso. Pelo amor de Deus, é uma entrada realmente fora de qualquer padrão de tolerância. Não tinha nenhuma razão. Ontem o Daronco não precisou travar o jogo se travou sozinho, né? O jogo foi mala pra caramba. O jogo foi um jogo daroncal, então ele nem precisou trabalhar. Eu acho que os dois times quiseram agradar o Daronco, então eles já jogaram no ritmo do Daronco, né? Eu já achei que o Klaus no clássico Flamengo e Botafogo foi bem, não foi não? Foi bem, deixou a coisa rolar. E inclusive, sem exceção de saco de vara, aquele lance do Botafogo lá, ele fez muito bem do Bruno Henrique lá, ele fez muito bem de deixar a vida seguir. Não ia anular um gol daquele, pô, 45 segundos depois, não existe. Ali foi tudo bem. Mas voltando aqui, uma entrada absurda. Realmente não tem o menor sentido. Eu gostaria que o Michael se explicasse, desse uma justificativa porque ele fez com o garoto. Podia quebrar a perna do garoto, podia acabar a carreira do garoto de uma maneira absolutamente inexplicável. Não consigo entender porque ele fez aquilo. Não, e o Endrick, Mauro, ele fez uma postagem nas redes sociais, ele bota a foto da falta, olha aí, olha o pé do Maicon. Pode até tirar a tarja aí pra gente, Caiquinho, por favor, pra dar pra ver bem ali a entrada, tirar, aí ó. Ele posta a foto do lance, é a altura que o pé do Maicon vai, e ele bota: agradeço a Deus por tudo e todos os livramentos em minha vida. Ele faz essa postagem questionando essa entrada do Michael. Realmente foi uma entrada forte, poderia ter sido uma entrada forte para parar o lance, mas sem esse pé no alto. Esse pé no alto mostra a maldade. E aí o Endrick fazendo essa postagem nas redes sociais e a descida do Abel Ferreira pro banco nesse lance. Depois disso ele não viu mais nada. Bem, assim, eu não sei se é maldade, né? De repente o cara errou o alvo, né? Tentou dar um rapa embaixo e ergueu demais a perna. Não tenho condições de afirmar que o Maicon deliberadamente quis quebrar o garoto. Mas, independentemente de qualquer outra coisa, a entrada ela é muito violenta e é absurdo, porque o Daronco está do lado ali acompanhando e ele nada fez, né? Deixou seguir o lance, até aí normal, houve vantagem.
o Palmeiras poderia ter feito o gol, né, na sequência da jogada. E cara a cara, olha só. Então ele corretamente mandou seguir, mas na hora que a bola parou, ele já tinha que dar o cartão vermelho para o Maicon. Ele só o fez depois de ver o lance no VAR. Então é uma transferência de responsabilidade ali para o vídeo e uma certa omissão da arbitragem. Foi muito mal aí o Anderson Daronco nessa jogada. Agora, o Endrick, pelo estilo dele de carregar a bola em velocidade, não estou justificando, tá? Só um alerta. Ele vai passar por esse tipo de situação mais vezes. De entradas duras, viris, eventualmente violentas, possivelmente até covardes. Então, por isso é importante também ele estar jogando sempre, conversar com os caras mais experientes, para ver de que maneira ele pode minimizar isso. Sabe? Até, sei lá, começar a perceber, por exemplo, no trânsito, né? Tem um negócio chamado direção defensiva, né? Eu ando de moto, né? Então, assim, é direção defensiva ao extremo. Se você der bobeira, algum cara está no celular, não te vê, vai te derrubar e tal. Você tem que ficar muito atento. Eu acho que é mais ou menos o que ele vai ter que fazer na carreira dele. Pela característica, ele é muito rápido, conduz a bola perto do pé, com velocidade, é forte, né? E então, vira e mexe, vai ter o jogador vindo no rapa. Isso vai acontecer. E aí ele começa a desenvolver mecanismos de defesa. Solta a bola mais rápido, de que maneira ele se protege. Eu acho que isso é com a experiência. Ah, mas já joga bola há muito tempo. Repito, jogar a bola no meio dos garotos é uma coisa, jogar agora com os adultos é completamente diferente. Eu acho até que o fato de ele ser muito jovem também pode pesar nesse contexto. O jogador mais experiente não querer perder uma jogada em velocidade, uma dividida, ou tomar um drible, e ficar com mais, digamos assim, com mais sede ao pote. Não é justificar, é só uma discussão sobre como se defender disso. Porque vai acontecer, vai acontecer. Alguém acha que não? Ele vai carregar a bola assim, ó, vira e mexe, alguém vai chegar no rapa e uma entrada violenta pode acontecer, seja deliberadamente ou até por um acidente mesmo. O cara calculou mal, o que não justifica, merece ser punido, tem que ser expulso, ok, mas pode ocorrer mais vezes. Então, acho que é algo que com o tempo ele vai desenvolver maneiras de se proteger disso. Agora, eu achei assim, dois absurdos. A entrada é muito violenta, absurda, sem sentido. E o detalhe, não conseguiu nem parar a jogada. Além de dar uma porrada no jogador ser expulso, ele não conseguiu matar a jogada, que era o objetivo. Ele não fez desarme, ele não conseguiu parar o lance e o Corinthians não perdeu o gol porque o Breno Lopes conseguiu perder e o Cássio conseguiu defender. Ou seja, ele foi incompetente na jogada e violento e foi merecidamente. Tipo, nem discutiu. Quando ele viu o cartão também, ele baixou a cabeça, foi embora, não falou nada. E a sorte que a perna do Endrick estava no alto. Sim. Porque se ela tá no chão, podia ser sério. Agora, o CNM tem que falar sobre isso no seu sempre esperado vídeo semanal, amanhã, né? Não é possível que ele vá considerar que essa dependência do vídeo por parte da arbitragem, num lance tão claro, tão cabal, seja tolerável. Ele tinha que dar na hora o cartão. Segue o lance, poderia ser gol do Palmeiras, não foi, então deu vantagem corretamente, parou a jogada, cartão vermelho. Ele podia até interromper logo depois ali, dar uma bola ao chão ali, na hora que a jogada morta, se ela não tivesse saído, chamar e dar o cartão vermelho. Na hora, nem tinha que pensar duas vezes. Aí foi vendo o vídeo ainda, meu Deus. A gente vai aguardar ansioso esse vídeo do Não, esse vídeo, e ele tá do lado. Ansioso. O Daronco estava do lado. Até um mérito para ele. Já final do jogo, ele é um cara pesado, ele conseguiu na corrida acompanhar o lance. Ele estava acompanhando ele de pertinho. Então, precisava ver no vídeo, não deu para ver na hora, que foi uma traulitada super violenta, realmente, uma omissão da arbitragem terrível. Vai dizer, vermelho certo, vamos pro próximo. Você vai falar muito o quê? Por aí, muito provável. A gente tem aí duas declarações. Uma do Abel Ferreira e uma do Luxemburgo, Vamp, que eu vou botar aqui, depois a gente vai debater, que o Abel Ferreira, ele deixa claro que teve domínio grande do jogo e que o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos. Né? Perdemos 2 pontos hoje aqui, que a gente já deixou claro que a gente não concorda muito assim, que também não foi uma atuação boa, não é nem maravilhosa, não foi uma boa atuação do Palmeiras, longe disso. E o Luxemburgo, por outro lado, ele diz que o Corinthians entrou como azarão, mesmo sendo dentro de casa, dando a entender que o resultado não foi ruim, porque estavam dizendo que pelo jeito ia ser uma goleada do Palmeiras, mas esqueceram que era o Corinthians dentro de campo. Eu acho que os dois tentaram se valorizar ali depois de um jogo ruim. Vamos ouvir aí, depois eu quero escutar o velho Vamp e o Mauro César Pereira sobre as declarações aí do Abel Ferreira e do Vanderlei Luxemburgo. Há uma série de jogos sem sofrer golo. O lado negativo é a sensação de que perdemos 2 pontos hoje aqui, independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, porque já disse o que é que eu penso sobre essa distância e sobre esse adversário.
mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área, mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. E acho que foi um jogo onde nós tivemos muito volume, mas chegámos ali depois àquela zona 3, chamamos a zona 3 ao último, faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade, se sobrou em organização defensiva, faltou-nos se calhar hoje um bocadinho de inspiração, porque quando jogas contra uma equipa tão organizada, tão baixa, que te fecha os espaços, que te dá espaços, e só deu praticamente nos últimos minutos, onde nós metemos o Hendrick entrou muito, muito bem, tivemos a grande oportunidade do jogo, embora o adversário também tenha tido na primeira parte, também uma no final em que o Everton defendeu, mas pelo volume e pelos dados estatísticos nós, até que haver um vencedor, teríamos que ser nós. Como é que eu vou fazer uma palestra para o jogador para não perder no Corinthians? Não existe, cara. Não existe. Tem coisas que elas são externas e não tem nada a ver com a gente. Você não acompanha o que a gente faz na palestra, o que a gente fala para o jogador. Então, como é que eu vou chegar, rapaziada, vamos entrar em campo para não perder hoje? Tá certo? É complicado, né? E você fazer isso aqui. Até porque o Corinthians não permite dessa forma. Cara, hoje, especificamente, né? Eu tenho que dar os parabéns aos jogadores porque nós entramos no jogo como azarão. Essa é a grande verdade. Antes de começar o jogo, nós estávamos lá dentro já saber quanto é que seria o jogo. Um deram goleada disso, goleada daquilo, outro aqui que não sei o quê. Esqueceu que é o Corinthians e o Palmeiras, mesmo vendo um mau momento, é assim, e o Corinthians vendo um bom momento. E ao contrário, o Corinthians vendo um mau momento e o Palmeiras... É assim um derby, entendeu? Então deram antes. Então eu não caminho para isso. Eu não entrei em campo. Agora, se você considerar um empate normal entre Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, eu não vejo nenhum problema. É um resultado bem normal. Bom, eu achei 2 exageros. O Abel não teve esse domínio todo para falar que perdeu 2 pontos na partida. E o Vanderlei falar que ninguém diz pro time não perder, né? E que falaram que ia ser goleada do Palmeiras. Ninguém falou que ia ser goleada do Palmeiras. Pelo contrário. Agora, dizer que ele não falou pro time para não perder, a postura do time foi essa. Então o time não obedeceu o que ele falou, Vamp. Porque é nítido que o Corinthians entrou em campo para não perder. Assim como eu acho que o Palmeiras não fez tudo que o Abel Ferreira também falou. Eu achei que os 2 exageraram nas declarações aí. Ô, Tico, no meio de semana, né, a gente viu que na terça-feira o Corinthians tomou um bombardeio do Estudiantes e classificou, né? Ele classificou, está numa semifinal de Sul-Americana, com, a gente acabou de falar, 4 bolas na trave, depois 2 pênaltis lá, 2 bolas na trave. Veio de uma classificação muito difícil, com bombardeio total da equipe argentina. O Palmeiras, por sua vez, fez o seu primeiro jogo lá na Colômbia contra o Pereira, abriu uma vantagem boa, mas no jogo de volta, o Palmeiras, estádio lotado, tudo, né? Fez a vantagem tudo, mas fez um mau jogo. Contra o Esportivo Pereira também no jogo de volta, 0-0. Né? Então, assim, a semana não vieram de grandes apresentações. Quer dizer, já não vem, né? Ao longo da temporada de grandes apresentações, essas 2 equipes. E ontem fizeram um mau jogo. O Abel vai lamentar, porque o Botafogo perdeu, ele não pôde tirar a diferença de mais 2 pontos, tirou só 1. E o Corinthians, por estar ali perto da zona incômoda do rebaixamento, tá tudo muito achatado, né? E tem mais, o América Mineiro ganhou 2 jogos seguidos, tem um jogo a menos, o próprio Vasco, e é contra o Vasco. Quer dizer, eu acho que vai tudo ainda muito embolar, né? O Internacional empatou com o Goiás, tá tudo muito achatado ali, né? O próprio Curitiba tem um jogo a menos, porque o São Paulo não jogou, né? O Atlético Mineiro também tá ali, empatou com o Atlético Paranaense. Então dizer assim, que a semana foi boa, jogos bons, vão se lamentar jogar pra torcida aí, mas... Semana não foi boa, não. Tudo bem. Os 2 classificaram. Mas falando no futebol jogado, não foi nada... Não vem sendo nada de espetacular ao longo da temporada, né? Não vai ser uma semana que vai encantar os olhos. Por exemplo, o clássico de sábado. O Botafogo perdeu, mas o Botafogo não jogou mal. Não. Não, foi um jogão. Foi um jogo bom. Inclusive. Foi um jogo que a gente fala, se o Botafogo jogar, que nem jogou contra o Flamengo, os outros jogos em casa contra os adversários, ele vai ganhar. Como ganhou até agora todo. Se ele jogar aquela bola... Tinha 100% de aproveitamento. Não, assim, aquele jogo do Botafogo, Flamengo, se o Botafogo jogar
É que foi o Flamengo. Se ele pegar outros adversários jogando o que ele jogou contra o Flamengo, ele ganha. Pelo que os outros times estão jogando no Campeonato Brasileiro. Agora, Mauro, tem um exagero aí na declaração do Vanderlei Luxemburgo também. A gente falou da do Abel Ferreira. Agora, o Luxemburgo diz, você acha que eu vou entrar no vestiário e vou falar, ó, não é pra perder. Não pode você ser treinador de um Corinthians e falar pra entrar em campo pra não perder. Agora, se ele falou que era pra entrar em campo pra ganhar, pra se impor, não fizeram o que ele obedeceu. Não obedeceram o que ele falou. Porque o Corinthians foi nitidamente, a postura do Corinthians era, não vamos perder o clássico aqui na Neoquímica Arena. Quando poderia ter, inclusive, jogado melhor, porque o Palmeiras não jogou bem. Teve uma chance ali com o Maicon? Teve, num contra-ataque, uma jogada bem trabalhada, ok. Mas só. É assim, você não precisa chegar para o jogador e falar exatamente isso, né? Mas você, dependendo de qual a orientação que você passa para os atletas, a estratégia que você adota como técnico, a mensagem pode estar embutida. Vou jogar para não perder, ou seja, jogar de forma cautelosa, um jogo com muitos cuidados defensivos e sem correr muitos riscos, né? Sem se aventurar tanto no ataque, mesmo jogando em casa. Contra o São Paulo também foi assim, no Campeonato Paulista, no jogo que o Corinthians perdia por 1-0, aí surgiu um pênalti muito mal marcado, que proporcionou um empate, e o Corinthians ficou agarrado daquele resultado até o final. Se abraçou ali no 1-1, foi até o final. Não é a primeira vez que isso acontece jogando um clássico em casa. E de novo, ontem foi muito claro isso. Eu acho até que por isso mesmo eu achei que o Palmeiras deixou muito a desejar, porque mesmo diante de um Corinthians ultra cauteloso, não se arriscou tanto, não se lançou tanto. Não pressionou o Corinthians no campo de ataque como poderia, por mais tempo, brigando pela bola, tentando agredir e fazer o primeiro gol. Não, foi também um time muito cuidadoso. Aliás, o Palmeiras tem, nos últimos 7 jogos, tem 3 empates em 0-0, né? Empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Deportivo Pereira, agora com o Corinthians, né? 2 em casa, inclusive, pela Libertadores. E teve um jogo com o Cruzeiro que só não foi 0-0, teve um gol no último lance, um gol até bem controverso, que é o gol do Flaco Lopes, que surge de uma falta que não houve, né? Foi uma bola que sai para a lateral, aí o bandeira dá lateral, o árbitro marca uma falta, essa falta gera um cruzamento e o Flaco Lopes faz o único gol do jogo. O jogo caminhava para ser 0-0, por muito pouco não foi 0-0. Então o Palmeiras está numa fase que, tirando os jogos do Cuiabá e do Deportivo Pereira fora de casa, em que venceu com facilidade, até com uma margem boa de gols, né? Uma goleada até lá na Colômbia, tem tido poucos gols. Contra o Vasco mesmo foi 1-0, gol de falta do Veiga, teve aquele gol muito mal anulado do Vasco, ainda quando o jogo estava 0-0. Então os jogos do Palmeiras têm sido muito econômicos, né? O time tem, tirando uma exceção ou outra, 0-0, 1-0 ali, com dificuldade, toma poucos gols, mas não tem feito muitos gols, exceto nesses 2 jogos. Pelo menos é o recorte das partidas mais recentes, contando Libertadores e contando o Campeonato Brasileiro.